Olá, nono ano, espero que todos estejam bem. A gente vai falar, a gente falou na semana passada, eu falei sobre a arte abstrata, né? Essa semana, na semana passada eu falei sobre o Pollock e a gente usou o caderno de atividades de vocês, de atividades complementares. Eu deixei a imagem lá para quem não tem, no anexo da nossa pasta, para quem não tem esse caderno complementar. Hoje a gente volta a usar o livro normal e a gente vai lá para a página 19, que o livro traz um texto para gente sobre a pintura corporal indígena, especificamente do povo Azurini. A pintura corporal, ela é uma técnica muito comum entre todos os povos indígenas, né? Não só no Brasil, inclusive. Mas a pintura, ela vai ter diferenças entre os povos. Não vai ser da mesma forma, né? Cada uma vai ter, dependendo do povo, dependendo da cultura desse povo indígena, ela vai ter um significado ou uma técnica de ser feita também. Elas não são iguais, elas têm essas diferenciações, né, de um povo indígena para o outro. O povo Azurini, ele é do Xingu, ele vive lá no estado do Pará, e eles começaram a ter contato, né, com os não índios na década de 70, porque eles ficavam lá no Xingu, que é uma parte que não é de fácil acesso, e foi na década de 70, com alguns projetos do governo, né, governamentais, que passaram a ter esse contato com esses povos, não só com os azurines, mas com outros povos tupi da região. Tupi não é um povo indígena. Tupi, ele é o idioma que os índios falam, que é falado por alguns dos indígenas, né? Não é por todos, mas por alguns indígenas. Eles falam essa língua, que é o tupi. Então, quando eu falo, né, outros povos tupi da região, eram outros povos indígenas que também falam esse idioma. Então, com esses projetos governamentais, as pessoas começaram a ter mais acesso a essa região, até para poder pôr em prática, né, essa hidrelétrica e essa rodovia, começaram a ter mais, adentrar mais nessa, né, ter mais acesso a essa região e a entrar em contato com esses povos indígenas. Os desenhos geométricos na ornamentação, ele aparece tanto no corpo, na pintura corporal, como também na decoração de objetos desse povo. E é uma característica muito tradicional dos azurines. É uma característica que é muito, muito tradicional da cultura desse povo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, desses desenhos, desses desenhos geométricos, que são sempre com uma precisão muito exata. E eles têm três ordens, né, três temas que eles tentam representar, que é a natureza, a cultura e o sobrenatural. Esses desenhos, eles são feitos pelas mulheres da tribo. Elas treinam essa técnica desde muito cedo, porque é uma técnica que exige muito conhecimento, né? Muito treino também. Então, elas começam a ser incentivadas desde muito novinhas a fazer o estudo dessa técnica. É uma técnica tão exata, tão precisa, que muitos desenhos, assim, as mulheres, né, mais velhas, que já fazem isso, já fazem já fazem esses desenhos há mais tempo, elas conseguem fazer de uma forma em que você não consegue identificar onde começou o desenho, né? Onde que é o começo, onde que acaba. Parece que é algo inteiriço, assim, não sabe por onde ela começou a desenhar aquilo. Lembrando que não tem um esboço antes, ele é feito
ela é feita direto, não tem um esboço, não é feito um esboço antes de ser feito o desenho, tanto na pele quanto nos objetos. E é uma atividade de grande importância, assim, ela é comparada ao xamanismo, que elas são as duas atividades mais importantes, assim, da, da tribo. E essa é exercida pelas mulheres. A divisão do corpo, né, em áreas para poder fazer, né, os desenhos, poder fazer a decoração, ela segue uma regra, ela segue uma regra específica, não é aleatório, não faz o desenho, cada um não faz o desenho aonde quer. Ela tem uma regra a ser seguida, não só que desenho que vai fazer, que tipo de desenho vai fazer, mas também em que parte do corpo vai ser feito. Por exemplo, essa regra vai se basear no gênero, então vai ser diferente o desenho feito nos corpos dos homens para os corpos das mulheres, na idade e na atividade que é desempenhada por essa pessoa na tribo. Aí, por exemplo, nos homens, o desenho ele é feito numa área horizontal, de um ombro a outro, como a gente vê aí nesse exemplo, porque ele é um desenho também que é comum entre os guerreiros. Eles faziam tanto para ir, né, para as batalhas, quanto para marcar a queda de um inimigo. Então eles fazem esses desenhos para marcar esses momentos, né, ligados aos guerreiros. E já na mulher, a divisão ela é feita verticalmente. Eu não achei uma imagem aqui, mas a divisão ela é feita verticalmente. Então é ao longo do corpo, marcando bem o ventre, né, a barriga. Provavelmente por uma ligação com a ideia da fertilidade. O material utilizado são os pigmentos naturais, então eles vão usar o suco das frutas, o extrato, né, que eles retiram de frutas e de alimentos. Um exemplo que eles fazem é usar o suco do genipapo junto com carvão e fazer uma mistura, né, que faz o desenho, e depois essa mistura, esse desenho, ele dura por até 5 dias. Ele só, depois que a pessoa toma o primeiro banho, ele some por um tempo, some não, apaga um pouquinho por um tempo, mas depois ele volta a se ficar mais visível e dura por 5 dias, por até 5 dias. E os pincéis, né, que elas usam são hastes, assim, são feitos com hastes, né, pedaços de legumes e lascas de palha também, por exemplo, ou usam os próprios dedos também para fazer esses desenhos. É tudo muito feito, obviamente, com material que é retirado da própria natureza, materiais que são naturais. Então, elas usam, né, esses elementos tanto na pintura corporal, como na pintura da cerâmica também, na pintura dos objetos. Usam a mesma técnica e os mesmos tipos de material. É importante falar que a tatuagem, né, a gente tem esses indícios nesses povos indígenas e de outros povos também, de outras civilizações, mas a tatuagem no restante da sociedade, ela já foi vista como um sinal de desonra também. Ela já foi vista como um sinal de desonra e que era feito no presídio. Isso ainda acontece, né? Mas era uma forma de marcar que aquela pessoa cometeu algum ato criminoso ou cometeu algum crime de traição, ou traiu ao seu povo, traiu a alguém a quem deveria ter lealdade.
E aí recebia essa tatuagem até como uma marca mesmo de ser de indicar que não era uma pessoa de boa índole. Mas isso foi mudando e ganhando novos significados com o passar do tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, a tatuagem ela já é tida como uma obra de arte. E, e ela é uma forma também de afirmação da identidade do indivíduo. As pessoas fazem para afirmar, para demonstrar algo que elas gostem de fazer, ou que representem mesmo, que as representem, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, que vocês estão vendo. Esse daqui de baixo é um exemplo que eu quis trazer, que é de um projeto de um amigo meu que fez faculdade comigo, um tatuador, que foi com ex-bolsistas que trabalhavam no Museu da Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, que foi um museu que pegou fogo, né? Em 2018, se eu não me engano, foi 2018. Foi um museu, eu estudei lá, eu fiz parte de um projeto da faculdade lá nesse museu também, então foi uma perda muito grande, muito significativa para a cultura do nosso país. E para o trabalho dessas pessoas também, né? Minha professora que trabalhava lá, que tinha uma pesquisa lá, perdeu toda a sua pesquisa, por exemplo, e tantos outros perderam também. Alguns pesquisadores e bolsistas e bolsistas, né, que trabalhavam lá no museu e estudavam no museu, eles começaram um projeto chamado Museu Nacional Vive, que fazia eventos relacionados ao museu, ao acervo do museu e à própria restauração, né, do museu do acervo que foi, em sua maioria, perdido no incêndio. O meu colega, né, o Luiz, que é o tatuador, ele entra para esse projeto para fazer essas tatuagens nesses bolsistas, nesses ex-funcionários, né, ex-pesquisadores do museu. Ex-funcionários não, ainda continuam sendo, mas perderam, né, essas suas pesquisas. Para essas pessoas, né, que trabalhavam no museu e acabaram perdendo parte do seu trabalho, parte significativa do seu trabalho por conta desse incêndio. Então, eles fazem esse projeto que é junto com o Museu Nacional Vive, que é o Museu na Pele, e esse meu colega, ele entrou como projeto dele, como a parte prática do projeto dele de mestrado, que ele tinha um projeto de mestrado que ele estudava a relação da tatuagem e do sentimento e o trabalho. Então, a relação afetiva, né, com a tatuagem. Ele faz essas tatuagens com a fachada do Museu Nacional, na pele, né, desses funcionários do museu, dessas pessoas que perderam suas pesquisas e seus trabalhos por conta do incêndio. E aí virou uma junção, né, como se fosse uma extensão do Museu Nacional Vive, e com um grande significado afetivo de você tatuar algo que era tão importante, fazia parte do seu trabalho, fazia parte de sua vida, que você perdeu, e ele faz essas tatuagens nesse grupo de pessoas com esse significado que é grande, foi uma perda grande para essas pessoas, mas não só para elas, como para todo o país e para toda a cultura de forma geral. Muitas coisas que a gente estuda, que eu dou aula para vocês, a gente tinha naquele acervo e que foi perdido, então não tem mais. Foi uma perda muito grande para a humanidade no geral. Então aqui, né, eu botei como exemplo esse trabalho do meu amigo, porque ele veio também como um trabalho de arte, não só um trabalho, não foi um trabalho tipo, vou lá fazer vou fazer algo bonitinho para eles. Isso também entrou como a parte prática do projeto do mestrado dele na Faculdade de Artes. Então, é um exemplo da tatuagem hoje em dia como obra de arte.
Assim como a tatuagem, né, e a pintura dos indígenas também é uma obra de arte. E lembrando que uma coisa que eu não falei, eu não botei no slide, acho que acabei esquecendo de comentar, é que os indígenas, eles têm, esse povo indígena, ele também faz tatuagens. Eu falei dessa tipo de pigmento que eles usam, que saem depois com o tempo, mas eles usam também uma técnica chama escarificação, que você faz uns arranhados assim na pele, né? Você meio que rasga a pele e passa material com a tinta por cima e um outro material que se eu não me engano, é resina. Vou até conferir aqui no livro de vocês. Passa o material por cima que ajuda a manter isso por mais tempo, né? Como eu comentei, a pintura normal, ela sai ali por volta de 5 dias ou mais, dependendo de como for feito. Aqui, a parte da tatuagem, eles usam esse escarificador, né? Que é um material que vai meio que rasgar a pele. E a tinta de jenipapo e resina de árvore para fazer, e um material também que chama meririnha, que é feito de dente de cutia bem afiado para poder fazer os desenhos. E aí faz essa aplicação de infusão de água e folhas de urucum, que aí ele não sangra. Esses arranhados, né, essas escarificações que eles fazem na pele não sangram e fazem a tatuagem. Eu vou encerrar por aqui, vou deixar para vocês uma atividade no livro, na página 22. A gente se encontra no Zoom, no nosso horário, não esqueçam, mesmo que não tenham dúvidas, é importante para todos aqueles que puderem participarem dessas reuniões pelo Zoom com os professores. Não esqueçam do nosso horário, né? Se eu não me engano, nosso horário é 10h10. Eu espero vocês e qualquer dúvida, qualquer coisa também pode falar comigo pelo aplicativo.